Olá, muito boa tarde. Ser padre há 60 anos, num itinerário que passou por responsabilidades na juventude, na transmissão das novidades do Concílio Vaticano II, na saúde e na pastoral paroquial, entre muitas outras, e que permanecem com um dinamismo sempre empreendedor. Falo do Monsenhor Vítor Feitor Pinto, hoje convidado do programa Eclésia. Senhor, muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Eu tenho muito gosto de estar consigo e estar com todos os nossos ouvintes. Que de facto... sobretudo neste contexto do 60º aniversário da minha ordenação sacerdotal. O que é que torna hoje a missão do padre imprescindível na sociedade? Por várias razões. A primeira é que o ser humano não pode prescindir da espiritualidade. E, de facto, o sacerdote tem essa missão de apontar para os valores espirituais que redimem profundamente muitos problemas humanos e, superando-os, são capazes de levar a pessoa a sentir-se completamente feliz na relação com Deus e na relação com os irmãos. Então, esta marca da espiritualidade, o padre tem realmente como missão transmiti-la a todos aqueles que passam por si. E daí ser tão importante para nós vivermos o sacerdócio com toda a intensidade. Mais do que uma liderança, enfim, administrativa que o padre possa exercer numa paróquia ou noutro contexto? Não, eu direi que a parte administrativa, quando muito, poderemos ter atenção a ela, como párocos, mas a responsabilidade tem que ser do laicado. Efetivamente, na comunidade onde eu trabalho, tenho duas comissões de natureza económica, precisamente aquela que lidera a parte realmente da paróquia e a que lidera precisamente a parte do centro social. Mas eu apenas acompanho, avalio, digo que é preciso corrigir isto ou aquilo, mas eu não me meto na administração. Porque se eu estiver na administração, as preocupações são tais que eu fico sem tempo espiritual, interior, para me poder dedicar às pessoas e aos valores que eu lhes devo transmitir. E essa é a liderança que deve ter o sacerdote numa comunidade e na sociedade? Para mim é, precisamente, nós devemos ser coordenadores. Repare que o sacerdócio tem três grandes dimensões. A profecia, a liturgia, portanto, a relação com Deus direta, e depois, finalmente, a sociocaridade. E eu penso que nós temos que liderar estes campos, mas depois há campos onde, de facto, temos que ser completados pelo laicado. Por exemplo, na linha da profecia, sem dúvida que eu tenho a responsabilidade profética através da pregação, da homilia, através de conferências que se fazem, através da orientação de catequistas, mas depois os catequistas continuam a minha missão. Os líderes de jovens continuam a minha missão profética. Portanto, a profecia não é exclusiva do sacerdote. A mesma coisa na linha da liturgia. Eu presido à liturgia, o sacerdote preside à liturgia, mas efetivamente tem a complementaridade de um laicado organizado, com o acolitado, por exemplo, com o canto, que de facto não nos vamos imiscuir precisamente nesses elementos muito concretos em que os leigos podem completar a dinâmica litúrgica que se está a viver. Pois na sociocaridade, então, aí o laicado tem um papel fabuloso. E nós, da nossa parte, é apenas dar o desafio. Um desafio que eu caracterizo com três expressões muito bonitas, que são, de alguma maneira, do cardeal Maradiaga, mas como expressões do Papa Francisco. Ele diz: o novo paradigma. O grande paradigma do cristão é o amor ao próximo, é a caridade. Foi Jesus que o disse: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por isto vos conhecerão como meus discípulos. Então, isto é o paradigma do cristão. O paradigma não é ir à missa. Vamos à Eucaristia, claro, para termos força. Participamos da Eucaristia comungando, para nos alimentarmos. Mas o paradigma do cristão é a caridade. E depois a segunda linha é a desprivatização, precisamente, da vida cristã. A vida cristã não pode ser centrada no meu mundo privado. A vida cristã é testemunhal. Eu tenho que dar permanentemente testemunho de Cristo em todas as minhas atitudes e tudo aquilo que eu faço. E finalmente depois, os últimos papas têm sido claros, desde João Paulo II ao Bento XVI, este papa, é que a confissão da fé testemunha-se pela caridade ativa ou pela ação social, diz expressamente o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. E uma dimensão cada vez mais necessária na sociedade de hoje. É a intervenção na ordem temporal. Claro, a Igreja tem o dever de fazer essa intervenção na ordem temporal. Ainda analisando o papel do sacerdote, acha, Padre Vítor Feitor Pinto, que ainda estamos diante de alguma
clerodependência no que se trata na organização de projetos, de iniciativas, na própria coordenação das comunidades? Eu penso que o sacerdote tem o dever, e agora que está a iniciar-se realmente um simpósio do clero, eu gostaria de dizer muito claramente que temos que definir claramente qual é o papel do padre. E muitas vezes há muitas coisas que o laicado pode e deve fazer e que o padre está a acumular sobre si. Em benefício até do próprio sacerdote. Claro, o padre não é, deixe-me dizer isto, que ninguém me se magoou, não é o dono da quinta. O padre é o administrador, é o coordenador de toda uma ação em que toda a gente na comunidade está inserida. O Papa foi claro nisso quando disse que a evangelização é de todos. Portanto, quem evangeliza não é o padre. Portanto, quem vive a vida comunitária na paróquia não é o padre. Quem dinamiza toda a vida na paróquia não é só o padre, é também o sacerdote. O sacerdote tem grandes responsabilidades, mas efetivamente como coordenador que desafia todos a tentarem levar mais longe a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que consagra valores indiscutíveis. A verdade, a justiça, a liberdade, o amor, a paz, o perdão, a solidariedade, a partilha, valores cristãos indispensáveis, de que o mundo precisa, de que o mundo precisa. E o que fazer para que, de facto, o laicado, os leigos, cada um de nós, possa assumir esse papel de liderança nas comunidades? Eu penso que isso que é fundamental. Eu, na minha comunidade paroquial, tenho a preocupação da formação permanente dos leigos. Está aí o segredo? Eu penso que sim. Os leigos não podem ser apenas homens e mulheres de boa vontade. Consoante a tarefa que assumem, têm que se preparar para isso. Se um leigo se oferece para ser catequista, tem que se preparar a sério para ser catequista. Nós chegámos a ter já na paróquia um e-learning, precisamente em que a grande maioria dos nossos catequistas, a partir da Universidade Católica, fizeram, de uma maneira informática, precisamente, fizeram os seus estudos catequéticos para poderem ser bons catequistas. Portanto, não é apenas o cursinho em que se vai para um sítio qualquer. Não, durante um ano, através precisamente da internet, foram efetivamente aprofundando a maneira de ser catequista, a maneira de anunciar o quérigma e depois de dar continuidade ao quérigma, levando as pessoas a assumirem completamente o mistério de Jesus Cristo Salvador. Um dinamismo que o Padre Vítor, enfim, leva por diante na sua paróquia, na paróquia do Campo Grande. Como é que tudo começou, Padre Vítor, há 60 anos? A minha vida começou com a ordenação sacerdotal. Às 7 da manhã? Na Sé da Guarda, às 7 da manhã na Sé da Guarda. Eram outros costumes, não é? Era, naquela altura, o jejum eucarístico começava realmente, como sabe, à meia-noite. E então as celebrações eram muito cedo. E como a celebração de uma ordenação sacerdotal demorava umas 3 horas, então era bom que realmente não ficássemos até muito tarde em jejum, corríamos o risco de, em plena celebração, podermos desmaiar, não é? Não era tanto assim, logicamente, claro. Estou brincando. Eram outros ritmos de vida também. Outro ritmo de tempo. E lembro-me perfeitamente, de facto, dessa manhã em que fui ordenado sacerdote. E a partir daí senti que realmente a minha vida tinha chegado a um ponto fulcral que seria referência permanente em todos os momentos da minha vida. Momentos de realização, de plenitude e momentos de dificuldade. Quer dizer, quando nós temos esta referência, de facto eu entreguei-me completamente ao Senhor para uma missão e efetivamente podem vir dificuldades. E quem as não tem, ao longo de 60 anos de sacerdócio, podem vir aspectos que podem ser mais difíceis, mas a referência estava ali. Uma adesão incondicional, não apenas à pessoa de Jesus Cristo, que isso qualquer cristão o faz, mas a adesão incondicional à Igreja como serviço que a Igreja me viesse a pedir. É engraçado que na altura eu tive a oportunidade de dizer, e há dias isso foi transcrito por algum órgão da comunicação social, que o difícil, conversava eu isto com uma das minhas tias no dia da ordenação, que o mais difícil para o padre não era nem a pobreza nem a castidade. Eram elementos que eram relativamente fáceis de orientar e de controlar, mas a grande dificuldade estava na obediência. Uma comunhão de inteligência e de vontade, precisamente com a Igreja, na comunidade concreta que estávamos a servir, que era a Diocese. E isso o significado daquele prometes-me, perguntava ao Bispo. Na ordenação, obediência e reverência, e nós dizíamos, prometo, conta comigo. Este prometo marcou a minha vida para o resto de todos os meus caminhos. E passou por muitos capítulos essa história de vida. Ainda no tempo de seminário não houve hesitações, mesmo diante de solicitações, por exemplo, desportivas? Creio que quiseram contratá-lo, o Desportivo da Guarda. Quiseram contratar-me para ir ser o guarda-redes do Clube da Terra, da União Desportiva da Guarda. Foi engraçadíssimo. Claro que o reitor achou que não deveria ser, logicamente.
Mas a mim não era isso que me levaria a pôr em causa a razão da minha ordenação sacerdotal, logicamente. Como também não foi a preocupação intelectual que me levou a ter hesitações. O bispo, quando eu fui ordenado, achou que eu não devia estudar para Roma. E eu aceitei completamente e comecei como coadjutor da Sé. Desejou ir estudar para Roma? Como? Desejava ter ido estudar para Roma? Logo, se por acaso realmente tivesse tido a oportunidade de o Sr. Bispo concordasse, teria gostado muito. E realmente não fui 9 anos depois. E fui 9 anos depois integrado num movimento com objetivos muito concretos. Movimento por um melhor logo, não? Sim, movimento por um melhor, estudar realmente o concílio, acompanhar as 2 últimas sessões do concílio e depois tornar-me, deixe-me dizer esta palavra, um profeta do concílio. Alguém que tinha o dever de anunciar os valores do concílio. Isso foi outro marco da sua vida? Para mim foi um marco fundamental. Digo de outra maneira, quando o Dom Manuel Vieira Pinto, que era na altura o Padre Manuel, efetivamente foi à minha diocese fazer um curso de exercitações por um mundo melhor, pediu ao meu bispo para eu o acompanhar. E eu tive muita alegria, realmente, em que ele me tivesse convidado para esta tarefa e o meu bispo, o Sr. Dom Policarpo da Costa Vaz, tivesse aceitado. Porquê? Porque isso deu origem a que realmente a minha vida tenha dado uma volta completa. De facto, a experiência de contacto com um homem vulgar, como é agora o Dom Manuel Vieira Pinto, que está muito doente, a quem eu mando a minha ternura, embora sei que ele está com Alzheimer muito avançado. Mas ele mudou completamente a minha vida. Depois, o tempo em que estive em Roma com ele, foram tempos extraordinários. Ao mesmo tempo que foram as 2 últimas sessões do concílio, em que todos os peritos do concílio vinham fazer conferências ao Centro Internacional onde eu estava. Foi um tempo fabuloso, mas depois daí resultou que durante 6 anos eu não fizesse mais nada do que anunciar o concílio. Todos os elementos realmente importantíssimos do concílio, quer no campo doutrinal, a começar pela Lumen Gentium, pela Dei Verbum, pela Sacrosanctum Concilium, portanto a liturgia, a vida da Igreja, a palavra de Deus, quer dizer, foi elementos fantásticos, e depois também a inserção no mundo. Aí a Gaudium et Spes foi um documento notável, que eu penso que 50 e tal anos depois ainda está por cumprir, porque de facto a Gaudium et Spes é efetivamente um documento fabuloso para a inserção no mundo, para levar os valores do Evangelho ao mundo. E depois tínhamos que estudar realmente cada classe, cada grupo social na Igreja. Era o documento para os sacerdotes, o documento para os religiosos, o documento para os bispos, o documento para os leigos, e nós tínhamos que explorar aquilo para saber o que é que a Igreja queria de cada um destes sectores do povo santo de Deus. Poder anunciar isto durante 6 anos foi de facto uma paixão extraordinária. Aconteceu por muitas dioceses, não é? Por muitas comunidades. Percorri todas as dioceses do país e algumas do estrangeiro. E temos de ir avançando no seu percurso de vida também. Foi o Padre Vítor que anunciou ao Episcopado Português a Revolução de Abril de 75. Foi em 1974, tive a oportunidade. De facto, eu estava muito próximo, o meu gabinete era ao lado do Patriarcado, portanto, era na Conferência Episcopal. Eu tinha acesso ao meu gabinete com relativa facilidade, mesmo em tempo de alguma crise que estava a dar-se na cidade. Consegui, pelo telefone, contactar às 7h30 da manhã com o Sr. Dom Júlio Tavares Bimbas, que era o arcebispo de Mitilene. E ele diz-me assim, vem depressa, vem ver se chegas aqui a Fátima para conversarmos um bocadinho todos, com todos os bispos, sobre este momento. Reunidos em Assembleia Plenária. Estavam reunidos em Assembleia Plenária. Tinha começado a Assembleia Plenária no dia 23, no dia 24 estava estabelecido que efetivamente se iria testemunhar a Dom Manuel Vieira Pinto, que tinha sido expulso de Moçambique, todo um testemunho de solidariedade, e no dia 24 para 25 acontece isto. E então eu falei para o Sr. Dom Júlio, vem, se puderes, vem rapidamente falar connosco. E é um episódio que eu já contei várias vezes e que me parece que é muito bonito, é que eu consegui passar as linhas que estavam a cercar a cidade de Lisboa e encontrei um ninho de metralhadoras na autoestrada, parei, perguntei ao rapaz que estava junto àquela metralhadora o que é que se passava e ele diz assim, eu não posso falar, só o meu aspirante. E como o aspirante, eu pedi para falar com ele, o aspirante chegou, olha para mim e diz-me, olha o meu professor de moral na Guarda. Era
Eu ia vestido de sacerdote, com cabeção, portanto, ele rapidamente nos encontramos em comunhão plena. E ele explicou-me o que é que se passava. Isso permitiu-me depois eu chegar à Conferência Episcopal e dizer expressamente o que se tinha passado. E durante essa tarde ainda viemos 2 bispos, o Sr. Dom Maurílio e o Sr. Dom João Saraiva de Coimbra. Viemos ao Cartaz, onde estava o Dom Manuel Vieira Pinto, testemunhar-lhe a comunhão total do episcopado português com o sofrimento que ele estava a viver. Naquele momento, já a revolução estava na rua, em pleno, e a mudança do regime estava a acontecer. E os acontecimentos, enfim, nós vamos analisar aqui porque não temos tempo para Sim, ele, porque claro, foram não dá significativos. tempo, Claro que foram significativos. Há depois outros 2 aspectos do trabalho pastoral do Padre Vítor Feitor Pinto que gostava ainda de evocarmos aqui. Um com a juventude, creio que foi uma aposta também Repare, que levou por quando diante. eu deixei o Movimento por um Melhor, em 1970, foi na altura em que a Conferência Episcopal me convidou para eu ser o assistente nacional da JEC, Juventude Escolar Católica. E eu tinha sido assistente diocesano durante 7 anos, assistente diocesano na Guarda. Portanto, foi, no fundo, passar da direção diocesana para uma direção nacional. E foram anos muito difíceis, porque a JEC estava numa grande crise. E, de facto, a JEC tinha tido milhares e milhares de jovens. Naqueles tempos, tínhamos apenas 70 jovens. E, de facto, foram 3 anos muito intensos que deram origem a uma reflexão muito profunda sobre qual era o papel realmente da Igreja nas escolas, tendo em consideração 2 fenómenos muito complicados. Um deles era a guerra colonial. Muitos daqueles jovens que estavam na JEC iriam parar à guerra colonial. E depois, por outro lado, outro ponto, o problema da mudança radical da educação para a chamada educação generalizada para toda a gente, que depois se tornou escolaridade obrigatória em Portugal. E, de facto, os jovens estavam a estudar isso. E nós, nos encontros que tínhamos em Paris e que tínhamos em Roma e noutro lugar, isto era discutido intensamente. E aqueles 60 jovens que trabalhavam comigo, evidentemente, estavam muito apaixonados por isto. Foram anos muito difíceis. E era difícil, a partir daí, mobilizar, em termos de fé, infelizmente, todos os jovens. Então sugeri, a partir de 1975, quando participei em Roma, em nome da Conferência Episcopal, numa jornada maravilhosa sobre a juventude, no Vaticano mesmo, que teve como tema os jovens e o futuro da fé na Europa. Então, quando eu vim dali, eu disse ao Episcopado, temos que apostar numa pastoral juvenil organizada. E, de facto, criámos a pastoral juvenil organizada com núcleos em todas as dioceses e quase em todas as paróquias do país. Foram 7 ou 8 anos maravilhosos. Depois eu cheguei aos 48 anos. E quando cheguei aos 48 anos, 49, disse assim ao Sr. Cardeal Ribeiro, eu penso que já não devo estar a trabalhar com jovens, está bem? Porque realmente já está a passar o meu tempo de juventude. Ele concordou. E então, passado um ano mais ou menos, peguei na Pastoral da Saúde. E foi, enfim, durante depois muitos 31 anos que estive a anos. trabalhar precisamente na área da saúde, apaixonadamente. Porquê? Porque eu considero que o Papa João Paulo II teve 2 momentos fortíssimos na sua vida. A primeiro, num diálogo com o mundo, que deu origem, de alguma maneira, à queda do Muro de Berlim. Foi uma intervenção fantástica. Mas teve outra intervenção, não menos fantástica, que foi a da criação da Pastoral da Saúde. Ele, depois de ter estado na Clínica Gemelli durante 2 meses, começou a compreender a importância dos médicos, o trabalho que os médicos, em termos de ciência, de competência, de humanização, de sentido ético, a importância que eles tinham. Então o Papa, a partir daí, sonhou um movimento que reunisse médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes, capelães, num grande movimento. E criou então a Comissão Pontifícia para a atividade, o pastoral dos profissionais de saúde, que deu origem depois ao Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde. Que contributo a Igreja pode deixar, de facto, no mundo hospitalar, no mundo da saúde? É fundamental. Mas atenção, disse no mundo hospitalar, mas não só no mundo hospitalar. Aí está a originalidade do Papa. O Papa João Paulo II, falando de pastoral da saúde, não falou de pastoral dos doentes. Provocou uma mudança radical. Não só doentes, mas pessoas que estão sãs e que não devem adoecer. É prevenção, são os cuidados de saúde primários,
Então a Igreja tem que investir aí também, precisamente. Para se distanciar daquele conceito da intervenção da Igreja na fase final da vida. Só na fase final da vida não pode ser. A intervenção da Igreja, em termos de saúde, é em todo o percurso da vida, desde a pediatria até à gerontologia. A Igreja está sempre presente, com orientações concretas, em termos de prevenção, em termos de cuidados e de tratamentos. Continua a ser uma aposta para a Igreja, a Pastoral da Saúde, Padre Vítor? Indiscutivelmente que é uma aposta grande e que não está ainda a ser suficientemente aprofundada e vivida. Ainda não compreendemos uma coisa muito bonita. Ainda olhamos para a espiritualidade como alguma coisa que nos leva a relacionar-nos bem com Deus. Ainda não compreendemos o que está hoje a ser estudado em todas as universidades de medicina na América e na Inglaterra. Isso está a ser estudado. Em Portugal já temos doutoramentos sobre isso, que a espiritualidade tem uma dimensão terapêutica. Atenção, a espiritualidade não tem só uma relação religiosa de relação com Deus, tem também uma relação terapêutica. Porque quando eu sou apoiado espiritualmente, eu curo-me, eu trato-me, eu cuido de mim. Não é só Deus que vem cuidar de mim, sou eu que na minha espiritualidade tenho o sentido de facto de me reequilibrar psicologicamente e também espiritualmente. E aí a envolvência da relação com Deus é maravilhosa. Por exemplo, na área da gerontologia, nós chamamos até a gerontotranscendência. Quer dizer, a captação do geronte, da pessoa de mais idade, para se relacionar com Deus e com isso ter mais qualidade de vida. O nosso tempo está a chegar ao fim, infelizmente. Pedia-lhe só, Padre Vítor, e até neste âmbito do simpósio do clero, a decorrer em Fátima, o que diria a quem quer ser padre hoje? Eu quereria, primeiro que tudo, dizer a muitos jovens, queiram ser padres. Eu que tenho agora 83 anos, já não estarei muito tempo a poder realizar todo o sonho que tenho de sacerdócio ao serviço da Igreja e do mundo. Mas eu penso que é muito importante que os jovens ponham o problema e não tenham medo de pôr o problema. E a partir daí, eu penso que o sacerdote tem que misturar na sua vida uma grande espiritualidade, um grande sentido de oração, mas nessa espiritualidade, sentido de oração, encontrar a força para exercer a palavra, a profecia, com toda a clareza, com toda a simplicidade, com todo o rigor, e depois celebrar de tal maneira que a sua celebração seja convincente para aqueles que estão a participar na celebração. E depois a sociocaridade é o ponto de partida e o ponto de chegada, toda a aventura cristã na linha do mandamento novo, do mandamento do amor. Padre Vítor, muito obrigado por ter estado neste programa e felicidades pelo Eu é que trabalho que agradeço continua esta a desenvolver. oportunidade e que realmente todos possam, no simpósio do clero, descobrir a maravilha de ser padre. Vale a pena ser padre. Por certo que sim, com novos contributos. Muito obrigado por ter estado neste programa. Mais logo siga o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.